Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos aprender quais os tipos de olho e você sabe o porquê é tão importante a gente aprender o tipo de olho, o formato do seu olho. Você sabe o porquê é tão importante saber o formato do seu olho? Porque, gente, às vezes acontece de você pegar um tutorial e fazer aquela mesma sombra, aquele mesmo formato que a pessoa está fazendo no olho dela e não dá certo. Mas por que será que não deu certo? Será que é porque eu não sei me maquiar? Ou é alguma coisa que eu não sei explicar o que é? O que será? É essa coisa que você não sabe explicar o que é. É o formato do seu olho. Às vezes não é igual o formato do olho da outra pessoa que fez o tutorial. Então há essa necessidade de você aprender o seu formato do seu olho para que a maquiagem ela fique linda e perfeita. E se você gostou desse conteúdo, fica aí até o final para não perder nadinha do que eu trouxe pra vocês, gente. Ai, eu tava louca para que chegasse a aula do contorno do rosto. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir para vocês verem, né, os tipos de formato de rosto. Então, os tipos de formato de rosto e o contorno para cada tipo de rosto, gente. Vai lá, a aula ficou maravilhosa. Quem assistiu aqui acompanhou, viu, né? E essa de hoje, gente, eu tava também muito ansiosa para trazer para vocês porque é muito importante saber e vocês irão ver. Conforme, né, for passando o vídeo, vocês irão ver e espero que vocês consigam identificar o olhinho de vocês, qual é. Já peço a você que ainda não está inscrito aqui no canal que se inscreva, meu bem, para fazer parte da nossa família Wilma Carla. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, deixe um like para ajudar as amiguinhas. Compartilha, gente, porque quanto mais vocês compartilham, mais vai ajudar o nosso canal a crescer. E eu também quero aproveitar esse primeiro minutinho para agradecer a cada um de vocês que estão aqui e dizer que eu amo muito vocês. São 520 e 30, acho que tá em 520 amiguinhos, né, que estamos aqui. Gente, eu tô tão feliz por vocês estarem comigo e por tudo, gente, é maravilhoso ver os comentários de vocês e tudo mais. Então, gente, já compartilha, se inscreve, curte, comenta e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Então vamos para o vídeo? Então, gente, é necessário que vocês conheçam o tipo de formato do olho de vocês para poder fazer aquela sombra e dar aquele destaque no seu rosto e no seu olhar. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é medir o seu olho. Você vai medir o seu olho, né, ver aqui a pupila do olho. Eu ia esquecendo. Você vai precisar ver aqui a pupila do olho. E essa parte aqui de dentro, você vai medir. Você vai olhar em frente a um espelho, de preferência, e você vai medir, né? Então, se você medir o seu olho e ele deu 4 centímetros, isso significa que você tem o olho na medida correta, um tamanho bom, um tamanho padrão. Agora, se der mais de 4 centímetros, significa que os seus olhos são um pouco afastados. E, neste caso, a técnica correta, né? O mais correto de se trabalhar nesse olho é fazendo ele sempre próximo do canto interno. Nada de utilizar maquiagem na diagonal, no canto externo, porque se você fizer no canto externo, vai deixar esse olho ainda mais separado. Então, neste caso, o ideal é você fazer sempre o mais próximo do canto interno, porque ele vai dar, né, essa profundidade, ele vai dar esse escurecimento e vai dar aquela sensação de que o seu olho é mais juntinho e, de certa forma, vai harmonizar ainda mais o seu rosto. Porém, se você quiser fazer na diagonal, no canto externo, nada contra, pode fazer, mesmo pelo formato do seu olho, entendeu? Então, o correto é utilizar sempre, se os seus olhos estão separados, no canto interno do seu olho, a sombra mais escura. Já se, no caso, for um olho
que deu menos de 4 centímetros, isso significa que o seu olho é muito próximo, né? Seus olhos são muito próximos um do outro. E neste caso, você vai precisar utilizar, né, o inverso do que eu acabei de falar. Em vez de você concentrar a sombra mais no canto interno do seu olho, você vai concentrar a sombra mais no canto externo, e daí vale utilizar a técnica, né, de fazer o esfumado na diagonal. Vai ficar maravilhoso, super lindo concentrar a sombra aí. Então, o mais indicado nesse olho é, nos olhos próximos, é fazer no canto externo. Por quê? Você fazendo no canto externo, ele vai dar aquela sensação de separado e vai, além de dar essa sensação, vai deixar o seu rosto mais harmônico. Vale também ressaltar que iluminar o canto interno vai compensar muito, porque além de iluminar esta área, você estará dando um destaque ainda maior para o seu olhar. Então, se você tem os olhos juntinhos, não hesite em utilizar o iluminador nessa área aqui desse canto interno, e também utilizar a sombra na diagonal. Gente, vai ficar muito lindo! Agora, com os olhos abertos, em frente ao espelho e luz natural, você conseguir ver a pálpebra, um pouco da pálpebra do canto interno e um pouco do canto externo. Isso significa que você tem um olho amendoado. O que isso significa, um olho amendoado? O olho amendoado, ele é um olho, tipo, considerado pequeno. É um olho parecido com amêndoa, e ele é um tipo de olho que dá para utilizar vários tipos de técnica nele, por ele ser um olho pequeno e fácil de trabalhar. Agora, se você tem os olhos gordinhos e ele é gordinho ao ponto de, quando você abrir o olho, a pálpebra sumir, ou se aparece apenas um pouquinho, esse tipo de olho é um olho gordinho mesmo. Tipo de olho, um olho gordinho. Então, esse tipo de olho é um olho gordinho em que vale muito a pena trabalhar nele no côncavo para dar profundidade. Nesse caso, a técnica vai ser dar profundidade a esse tipo de olho. E neste caso, vale muito, muito a pena apostar no tipo de sombra marrom mate, né? Nesses tons mate e escuros. E você vai passar no côncavo de uma forma que dê profundidade, vai ser essencial dar profundidade a esse olho, até mesmo para criar essa camada do côncavo, que não dá pra ver no olho gordinho, que chega até a sumir de tão gordinho que o olho é. Como eu falei pra vocês, existe o olho gordinho, esses dois tipos de olho. O olho onde a pálpebra some e o olho onde você consegue ver um pouco da pálpebra. E utilizando a sombra branca mais clara nessa parte aqui da pálpebra, você vai destacar essa pálpebra, e utilizando o côncavo, né, a sombra escura no côncavo, você vai dar profundidade. Desta forma vai ajudar a abrir ainda mais esse olhar. Compensa muito apostar nesses dois tipos de sombra para quem tem o olho gordinho. Então vem agora o olho fundo. No caso do olho fundo, é totalmente ao contrário do olho gordinho. Você vai precisar utilizar, como no caso do olho fundo, ele já tem esta profundidade que iremos criar no olho gordinho com a sombra, no olho fundo ele já tem, então não precisa passar dar essa profundidade com a sombra no côncavo. Porém, vale ressaltar aqui que você pode utilizar a sombra mais escura acima do côncavo, porque desta forma vai ficar legal, mas com muita delicadeza, porque quanto mais sombras escuras você passar em um olho que ele já tem essa profundidade, mais fundo você vai apresentar, né, este olho. Você vai fazer com que ele fique cada vez mais fundo. Então a intenção não é essa. Como identificar o olho fundo? Você vai ver que entre o côncavo e o olho tem uma certa profundidade aqui nessa região. Então, neste tipo de olho, não é indicado você marcar o côncavo, porque ele já é marcado por si só. O olho arredondado, ele é um pouco mais parecido com o olho amendoado. É tanto que algumas pessoas chegam até mesmo
a se confundir, né, e achar que seus olhos são amendoados. Porém, o olho redondo, ele não é tão amigável para receber vários tipos de técnicas, assim como o olho amendoados. Então, neste caso, vale a pena apostar, né, em apenas uma única cor. Ou, se você for utilizar algum tipo de marcação, que seja acima do côncavo, porém de forma sutil, para não deixar esse olho ainda mais, né, redondo. Por exemplo, se você pegar uma sombra escura, uma sombra preta, e for fazer esse olho de uma forma circular, tipo, deixando ele mais redondo, neste caso não vai ficar legal, porque quanto mais você fizer ele de forma redonda, mais redondo esse olho vai ficar. Já nos olhos ressaltados, você tem que ter um pouco mais de cautela para não deixar ainda mais ressaltado esse olhar. Então, neste caso, é super indicado utilizar maquiagens mates ou cintilantes, mas de forma bem sutil. Já o olho asiático, ele é um pouco mais fácil de se trabalhar por ele não ter dobrinhas. Então, este olho vai facilitar bastante quando você for fazer algum tipo de trabalho nele. Porém, é necessário tomar muita cautela ao fazer esse olho, porque dependendo do jeito que você faça, quando a pessoa abrir esse olho, pode ser que tenha sumido aí esse olho. Então, é necessário que você vá trabalhando. E dica extra, peça para que a pessoa abra o olho. Sempre que você for fazendo o olho, vai pedindo para ela abrir, para não sumir esse olho. E outra coisa também é marcação. Gente, é um olho maravilhoso para fazer o côncavo, para fazer essa marcação. Por quê? Por ele não ter dobrinha, vai facilitar bastante para você fazer essa marcação e vai ficar muito bonito, vai dar um destaque maravilhoso no olho e vai dar uma amplitude nesse olhar aí. Então vale muito a pena apostar no marcado, né? No côncavo marcado, vai ficar muito lindo. Agora, para fecharmos com chaves de ouro, vamos falar um pouquinho do olho caído. O olho caído, ele é muito mais fácil de borrar, por ele ser um olho caído, e se você fizer uma sombra somente na pálpebra, a probabilidade de você ver essa sombra é só quando a pessoa fechar o olho. Então vale muito a pena apostar na marcação do côncavo e elevar ele, né, essa marcação do côncavo para cima, ou até mesmo fazer aquele esfumado na diagonal, no canto externo do olho. Vai ficar muito legal também neste olho, neste tipo de olho. Então, gente, espero que vocês tenham conseguido identificar o tipo de olho de vocês. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu encontrar, né, e conhecer o tipo de olho que você tem. Já quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui na aula. Espero muito que vocês estejam gostando. Mês que vem, como eu falei pra vocês, iremos ter as aulas online. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. E não esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar e ativar o sininho. Um beijão e até a próxima aula.